Muito bem, então como português e espanhol são línguas parecidas, muitas vezes as pessoas se confundem, falam as palavras até corretas, só que a forma como se fala, a pronúncia não está correta. Então por isso eu foquei bastante em mostrar as diferenças entre português e espanhol. Aqui uma curiosidade, o alfabeto espanhol possui 27 letras e dois dígrafos, que nada mais é do que duas letras que juntas formam um som. Todas as letras em espanhol são femininas, e na sequência a gente pode ver os tópicos que eu vou abordar. E entre parênteses estão os nomes das letras. As vogais são as mesmas em português e em espanhol. A diferença está na forma como a gente pronuncia as letras A, E O. Em português a gente tem bastante sons nasais. Em espanhol, mesmo que a letra A venha acompanhada da letra M ou N, ela sempre terá um som aberto e não nasal, como por exemplo na palavra mano e não mano, e na palavra adelante, adelante, e não adelante, adelante. As letras E O são pronunciadas com o som fechado e forte, mesmo se elas vierem acentuadas, porque o acento em espanhol ele só vem para mostrar que é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, como por exemplo na palavra café e não café. E outro ponto aqui é que em português, quando a gente tem a letra E no final de palavras, a gente faz um som mais fraco. A gente falaria elefante. Em espanhol não, continua com um som forte, um som seco, ficando elefante, elefante. Agora vindo para a letra O, a gente fala ópera e não ópera, som fechado, e histórico e não histórico. A letra B se pronuncia praticamente igual em português, só vou mostrar aqui um detalhe que conforme você for pegando fluência, vai ficar mais tranquilo para ser pronunciado. Então preste atenção nessa frase. Buenos Aires es muy bonita. Temos uma frase com duas palavras que começam com a letra B, uma no começo e outra no final. A que está no começo leva um som mais forte, é mais sonoro, e a que está no final leva um som mais suave. Então, no começo, Buenos Aires, eu fecho a minha boca para pronunciar, e no final, eu não chego a fechar totalmente a minha boca, ficando então es muy bonita. Agora é só copiar para a letra V, para a letra V. Um vaso de vino, por favor. Então eu não falo vaso, eu falo baço. Um baço. Então aqui eu faço um som mais forte também, fechando a boca para pronunciar. E depois é um som mais suave. De vino, de vino. Aqui um dos dígrafos que eu falei para vocês, que é a junção de la C e de la H, que formam lache. E lache a gente vai pronunciar com o som de ti, e não um som chiado igual em português. E aqui é bem simples também, independente da vogal que acompanhe lache, a gente vai falar mais ou menos a mesma coisa. Como em charla, que significa conversa, cheque e não cheque, chile e chocolate. La D e la T a gente pronuncia bem forte em espanhol. Enquanto em português a gente falaria dinheiro, em espanhol a gente fala di. A gente fala com um som mais seco até, fica dinheiro. E terreira, e não ti, terreira. Aqui vou começar explicando a pronúncia de la J, da letra J, porque ela sempre leva o mesmo som, que é equivalente ao nosso R, seja em começo de palavras, e aí você pode pronunciar comigo. Japão, Jesus, girafa, jornada, jueves, que é quinta-feira, seja no final de palavras como em reloj e não relógio. Aí a gente faz um link com la Ré, com a letra G, porque ela também vai levar esse som quando la Ré for seguida das vogais E e I, como em gênio e ginásio, que seria academia. Quando la Ré for seguida de A, O ou U, a pronúncia é igual que em português. Ga, go, gu. Para fazer a pronúncia da letra L, a gente sempre vai fazer com a ponta da língua no céu da boca, ficando então almuerzo, almuerzo. Aqui também outro exemplo, alto,
alto e não alto, não com som de U. E também se estiver no final de palavras, final e não final, nunca vai ter o som de U. Vindo agora para o outro dígrafo que eu comentei com vocês, la double L, ela vai ter 4 possibilidades de pronúncia, que varia de acordo com a região. Aí eu vou passar e você escolhe a forma que você preferir. Para falar rua em espanhol, a gente fala calle. Então aqui o primeiro som é o som de I, calle. Som de DJ ficando calle, calle. Um som chiado, bastante presente na Argentina ou no Uruguai, que fica cache, cache. Um som de LH, que fica calle. Hoje um pouco em desuso, mas se você gostar, sem problemas. Vindo aqui para a última letra, la Y, ou então J, hoje em dia a gente fala mais J, possui 3 fonemas que varia também de acordo com a região. E para falar a palavra eu posso falar yo, com som de I, então, yo. Som de DJ, jo, jo. Ou um som de X, xô, também na Argentina e no Uruguai. Aqui o outro detalhe também é que se eu tiver la J sozinha, a gente sempre vai usar o som de I, como por exemplo nessa frase Juan e Maria. Ou então, quando ela vier no final de palavras, como no verbo ser, soy estudiante. Por mais que a gente não tenha a letra N no nosso alfabeto, ela é bem simples, ela corresponde ao som de NH. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ninho, que significa criança, menino. Senhor, senhora. E banho. Para pronunciar a letra R, a gente sempre vai fazer um som vibrante, podendo ser um som mais fraco ou mais forte. O som mais fraco acontece quando la R está no meio de vogais. E aqui a gente não tem grandes problemas porque é realmente como a gente fala. Como em pero, que é uma conjunção que significa mas ou porém, caro e coração. O som mais forte acontece quando la R está no início de palavras, como em rico e rojo, que significa vermelho. Quando la R está no final de palavras, como em comer e celular. Quando temos 2 R's, como em perro e carro. Aqui a gente pode comparar com as primeiras palavras lá do lado esquerdo. Então, se eu falo pero, eu estou querendo dizer mas ou porém. Se eu intensifico esse R falando perro, estou querendo dizer cachorro. Se eu falo caro, é alguma coisa cara só. Se eu falo carro, estou querendo dizer carro mesmo. E o último caso é quando a gente tem o R depois, aliás, antes de consoante e depois de consoante, como em puerta e alrededor, que significa ao redor. Pronunciamos la S e la Z da mesma forma, que corresponde ao som de 2 S, como na palavra passo em português. Só que atenção, em espanhol a gente não possui palavras com 2 S, também não possuímos a letra cedilha. E mesmo entre vogais, a S vai ter esse som de 2 S. Aqui a gente fala caça e não casa. E laceta ela pode vir no começo ou no meio de palavras e também terá esse som de 2 S. Aqui falamos sumo. E para finalizar, temos a letra X, que em espanhol a gente fala la X, que na maioria das vezes vai levar a mesma pronúncia da palavra éxito. Éxito. Então por isso que eu coloquei aqui som de X, como se fosse um KS. Só que se la X estiver no começo de palavras, ela vai levar o som de S, ficando então xilófono. E fora isso, temos a palavra México, que foge a essas regras. Então aqui é só memorizar mesmo, porque ela vai ser diferente das demais. México.